Então, assim, existem vários pontos do que poderia definir o que seria essa sincronicidade. Então, um pensamento que se tem no momento coincidir com o que acontecerá. Né? Então, assim, é quase como se fosse sincronizado. Né? Você está andando na rua e você pensa, poxa, seria louco que na sua mente venha a ideia de que um acidente poderia acontecer ali. E em determinado momento aquilo acontece. Então você fala, poxa, isso foi uma coincidência estranha, né? No mínimo estranha. Porque, tipo, normalmente uma pessoa que não pensa isso, pensar e acontecer, então isso torna uma coincidência. Ou então, muitas vezes, isso pode acontecer com algumas pessoas, uma vontade muito forte de obter alguma coisa, e dias depois aquilo acontece e chega até você. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e para quem não sabe, assim, teve uma época que eu estudei no Instituto Federal e nessa época, assim, aconteceram várias coisas, né? Foi um período bem turbulento. Mas foi lá que eu tive os primeiros estudos que eu fiz a respeito de muitos temas da psicologia. Então, eu li muitos livros, né, e acabei me aprofundando muito na psicologia também. Uma das coisas que me levou na psicologia também foi um dos fenômenos que aconteciam muito comigo e com outras pessoas também, mas que muitas pessoas acabam ignorando, né, que são as sincronicidades. Tem esse artigo aqui que eu vou mostrar para vocês sobre a sincronicidade. Esse artigo aqui é uma tradução Ramalho Costa, da editora Vozes. E aqui tem assim, tem uma descrição bem interessante a respeito desse fenômeno que é a sincronicidade. Mas antes de explicar para vocês assim, o que seria essa sincronicidade, gostaria de mostrar aqui, eu preparei um slide para vocês. Então, assim, existem vários pontos do que poderia definir o que seria essa sincronicidade. Então, um pensamento que se tem no momento coincidir com o que acontecerá. Né? Então, assim, é quase como se fosse sincronizado. Né? Você está andando na rua e você pensa, poxa, seria louco que na sua mente venha a ideia de que um acidente poderia acontecer ali. E em determinado momento aquilo acontece. Então você fala, poxa, isso foi uma coincidência estranha, né? No mínimo estranha. Porque, tipo, normalmente uma pessoa que não pensa isso, pensar e acontecer, então isso torna uma coincidência. Ou então, muitas vezes, isso pode acontecer com algumas pessoas, uma vontade muito forte de obter alguma coisa, e dias depois aquilo acontece e chega até você. Né? Então, eu tô com vontade de comer tal comida, né? E de repente você é convidado para uma casa em que, coincidentemente, eles têm aquela comida que você tanto desejava. Isso pode acontecer em alguns casos também. Existem alguns outros pontos, por exemplo, a sensação de déjà vu também. Então, isso aqui também às vezes acontece, que é esse outro ponto aqui que eu falei, um pensamento que você tem no momento coincide também com que às vezes está falando em algum aparelho eletrônico, né, nem que seja ao vivo ou gravado. Então parece que de alguma forma as coisas são ordenadas para que coincidam naquele momento com o que a pessoa pensa ou com o que está acontecendo. Para ficar mais claro, eu vou mostrar para vocês o artigo aqui. Esse artigo vocês podem encontrar na internet, é bem fácil de achar. E aqui ele dá uma descrição bem simples aí do que pode ser. Né? Eu vou fazer alguns outros vídeos falando a respeito. Então ele descreve aqui os fenômenos, né, dessa parte para trás do artigo. Mas aqui ele diz o seguinte, o primeiro ponto. A coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo externo e simultâneo, que corresponde ao estado ou conteúdo psíquico. Exemplo do escaravelho. Então esse primeiro exemplo aqui foi o seguinte, ele tem esse caso aqui de um jovem que ele era extremamente lógico, né? Eu vou ler para vocês aqui, O exemplo que vos proponho é de um jovem paciente que se mostrava inacessível psicologicamente falando, apesar das tentativas de parte a parte nesse sentido. A dificuldade residia no fato de ela pretender saber sempre melhor as coisas do que os outros.
Sua excelente formação lhe fornecia uma arma adequada para isso, a saber, um racionalismo cartesiano aguçadíssimo, acompanhado de uma concepção geométrica impecável da realidade. Então você pensa que é uma pessoa extremamente lógica. Após algumas tentativas de atenuar o seu racionalismo com um pensamento mais humano, tive de me limitar à esperança de que algo inesperado e irracional acontecesse, mas algo que foi capaz de despedaçar a retorta intelectual em que ela se encerrara. Assim, certo dia, eu estava sentado diante dela, de costa para a janela, a fim de escutar sua torrente de eloquências. Na noite anterior, ela havia tido um sonho impressionante, na qual alguém lhe dava um escaravelho de ouro, uma joia preciosa presente. Enquanto ela contava o sonho, eu vi que alguma coisa batia de leve na janela, por trás de mim. Voltei-me e vi que se tratava de um inseto alado de certo tamanho, que se chocou com a vidraça pelo lado de fora, evidentemente com a intenção de entrar no aposento escuro. Isso me pareceu estranho. Abri imediatamente a janela e apanhei o animalzinho em pleno voo no ar. Era um escaravelho da espécie Cetonia aurata, o besouro rosa comum, cuja cor verde dourada torna-o muito semelhante a um escaravelho de ouro. Estendi-lhe o besouro, dizendo-lhe: está aqui o seu escaravelho. Este acontecimento abriu brecha desejada no seu racionalismo e com isto rompeu-se o gelo de sua resistência intelectual. O tratamento pode então ser conduzido com êxito. Então Carl Jung aqui nesse artigo, ele fala a respeito dessa questão, né, que ele estava atendendo essa jovem que era extremamente lógica, um raciocínio tremendo ali para a lógica, e isso não permitia que houvesse uma abertura para que fosse continuada a terapia dessa pessoa. Então ela contou que teve esse sonho, que se revelou através de um sonho, e que no outro dia, coincidentemente, apareceu esse besouro que pôde dar abertura para ele continuar o tratamento. Então, que coisa realmente estranha, né, de acontecer. Então, aqui, quando ele fala assim, a coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo externo e simultâneo, que corresponde ao seu estado ou conteúdo psíquico, que é o caso do escaravelho, onde não há nenhuma evidência de uma conexão causal. Não tem como uma coisa causar a outra. Né? Isso que torna a sincronicidade algo realmente muito estranho. Né? Não tem como as coisas se conectarem. São coisas totalmente aleatórias que de alguma forma elas têm uma conexão entre si que forma algo significativo para a pessoa. Então aqui, ó, voltando aqui, ó, cadê? Considerando-se a relativização psíquica do espaço e do tempo acima constatada, tal conexão é simplesmente inconcebível. Não tem como a gente criar uma conexão a respeito disso. Então realmente é algo muito estranho. O segundo tipo que Carl Jung ele coloca é a coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior correspondente ou mais ou menos simultâneo, que tem lugar fora do campo de percepção do observador, ou seja, espacialmente distante, e só se pode verificar posteriormente. Esse exemplo do incêndio de Estocolmo é um exemplo que foi assim, teve um impacto muito grande, porque muitas pessoas tiveram esse mesmo sonho, o sonho de que teria um incêndio, e isso muito tempo antes, semanas antes, alguns até, não posso afirmar meses, né, mas foi antes, eles tiveram esses sonhos que a cidade estava em chamas. Né, muitos escreveram cartas e foram enviadas, e isso é tudo documentado. E de repente acontece o incêndio, muitas pessoas morrem, enfim, é um desastre, né? Então assim, é outro ponto. E o terceiro ponto é a coincidência de um estado psíquico com um acontecimento futuro, né? Que também tem essa relação no tempo e ainda não presente, e que só pode ser verificado também posteriormente, né? Então, que é o caso também. Então assim, tem uns que são simultâneos e outros que são a longo tempo, né? Ele comenta que ainda, ó, nos casos 2 e 3, os acontecimentos coincidentes ainda não estão presentes no campo da percepção do observador, mas foram antecipados no tempo, na medida em que só podem ser verificados posteriormente. Por esse motivo, digo que semelhantes acontecimentos são sincronísticos. O
que não deve ser confundido com sincrônicos, né, que é um outro termo de definição. Então isso aqui é uma breve introdução que é a sincronicidade. Existem vários exemplos assim que podem acontecer com algumas pessoas, de por exemplo você desejar ver uma pessoa, né, na nossa mente vem aquela saudade, né, de encontrar a pessoa X e tal, de repente ela te liga e ela vai te mandar uma mensagem de alguma forma. Eu tenho as minhas conclusões a respeito dessa temática aqui da sincronicidade, mas assim, aparentemente existe algum tipo de conexão, né, que nós não entendemos ainda, e a ciência até hoje não consegue explicar de maneira plausível, né? Então assim, existe um vídeo do Discovery Channel há muito tempo atrás, eu vou ver se coloco pelo menos um trechinho aqui para vocês, mas lá explica a respeito desse fenômeno, e eles dão duas explicações básicas. A primeira explicação é dada por um psicólogo de uma dessas universidades, se não me engano, da Universidade de Harvard. E ele explica que, olha, para isso acontecer, só pode ser possível se houver uma inteligência superior ordenando algumas coisas para que essas aconteçam. Essa é uma explicação dele. Porque não teria como isso acontecer ao acaso, né? É uma forçação de barra muito grande. A segunda explicação é uma explicação da física, que eles tentam falar a respeito do entrelaçamento quântico, né? Que aí entra num terreno bem mais, assim, um pouco mais distante de nós que somos um pouco mais leigos. Mas o cientista ele explica que o emaranhamento quântico é como se duas partículas, elas quando se emaranhassem, né, digamos, de alguma forma, o que acontece com uma tende a acontecer com a outra. Então ele acredita que esses fenômenos possam ter esse viés aí do entrelaçamento quântico também, né? Então são duas formas de ver o mesmo fenômeno. Eu vou explicar aqui vários exemplos depois, nos próximos vídeos, vocês vão entender um pouquinho melhor a respeito desse fenômeno. Então assim, se vocês verem aqui no slide aqui, olha, aqui, né? O conceito de emaranhamento quântico seria mais ou menos isso, é quando duas partículas se unem, de alguma forma elas ficaram emaranhadas, né? E após elas se separarem, elas continuam conectadas de alguma forma. Isso está tendo muita aplicação na computação quântica hoje. E aqui seria um exemplo básico assim, do que eu colocaria para vocês, né, a respeito de algum tipo de conexão que pode existir, né, ou mesmo de uma inteligência superior ordenando as coisas. Eu fiz alguns levantamentos também quando eu estava estudando no Instituto Federal, e uma das coisas que eu pude perceber é que as pessoas que eram menos voltadas à área de exatas, elas tinham mais essa percepção desse fenômeno do que as que eram voltadas aos fenômenos à área de exatas. Então, por exemplo, na época existiam dois cursos. Um curso era o de técnico informática e o outro era de técnico florestal. E eu fiz um levantamento com artigos. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa, né, sobre o fenômeno. Assim, eu não tinha nenhuma forma de metodologia científica para fazer essa pesquisa, então eu fiz do meu jeito, né? Então, assim, foram 33 questionários. Então eu fiz esse levantamento com algumas perguntas aqui, por exemplo, já aconteceu algum desses fenômenos, né? Sobre a questão da intuição, se a pessoa tem essa percepção. E eu fiz algum levantamento com algumas perguntas chaves. A maioria que falou que tinha essas percepções era o pessoal dos cursos técnico florestal. Técnico informática eu tive muito baixo. Informática teve um baixo índice assim de respostas positivas para esse fenômeno. Enquanto para o outro, para o técnico florestal, eu tive muito mais, assim, tipo, foi meio gritante assim a diferença, né? Então, o perfil lógico, né, igual fala aqui no fenômeno aqui do Carl Jung nesse artigo, eu falo que as pessoas, por exemplo, esse cara aqui, o jovem que ele estava fazendo um tratamento, por ter essa barreira do racionalismo, não conseguia
não conseguia abrir espaço para a parte emocional da própria pessoa, né? E parece que isso é algum tipo de chave para que algumas coisas desse tipo possam acontecer, né? Enfim, teremos outros vídeos falando a respeito dessa temática aqui, que até hoje não tem uma explicação plausível, sim, né? Acaba entrando um pouco no terreno da fé, mas assim, eu vou estar expondo aqui um pouco do que a ciência diz, né? Tentando ver de uma forma um pouco mais lógica, ou até mesmo do ponto de vista religioso, né? Que poderia ser. Se você gostou do vídeo, curte, comenta aqui embaixo se já aconteceu alguma dessas coincidências com vocês. Compartilha também se você acha interessante esse assunto com as pessoas. O pessoal que estudou no IFRO comigo sabe que eu tenho interesse, né, nessas áreas, né? Então é isso aí, agradeço a vocês, obrigado por terem me acompanhado até aqui.